Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu tô muito feliz de fazer parte disso. É um sonho que eu tô realizando. E mais do que especial é trazer o líder dessa rede maravilhosa que é o Alive, que é o Felipe Calado. Seja muito bem-vindo, Fê. Oi, gente, tudo bem? Carol, um prazer estar aqui. É um sonho que nós idealizamos juntos, desse livecast. E finalmente saiu, né, pessoal? Glória a Finalmente aconteceu esse livecast. Demorou, deu alguns enroscos, mas saiu, aconteceu. Saiu, galera. Glória a Deus, saiu. Novamente, muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui. E vamos começar então. Hoje eu sou a apresentadora. Só para vocês entenderem, pessoal, vai ter uma dinâmica aqui. Sim. Nós vamos estar revezando entre a Carol e eu com a apresentação. Nós iremos conduzir as entrevistas aqui, o nosso podcast. Inicialmente, estou falando aqui, né? Eu sou entrevistado dessa vez. No próximo, talvez seja a Carol. Não sei, né? não sei, Tem hein? um livro aí, tem um negócio aí que talvez a gente consiga discutir, conversar. Vamos ver, vamos entender. Gente, primeiro o livro tem que sair do papel, tá? Ele não saiu ainda, então calma. Fê, primeiramente queria começar perguntando qual foi o seu ponto-chave de conversão? Porque tem gente que cresce na igreja, né? Tem gente que vem de uma família cristã, porém não é convertido, né? Porque igual o pastor falou aqui, quando ele pregou, o Otoniel, Deus, ele não tem netos, ele tem filhos. Sim. Então, qual foi a chave que o senhor virou na sua cabeça que você realmente falou assim, meu, agora eu estou totalmente convertido? Eu acredito que essa conversão, esse momento que eu entendi, foi assim que... Falei, nossa, agora eu quero ser cristão, eu quero estar dentro da igreja e eu quero seguir um propósito. Eu tinha aproximadamente ali os meus 15 anos e foi um momento que eu estava dentro da igreja, não sabia o porquê. Eu estava lá porque os meus pais cultuavam, porque minha família estava dentro da casa do Senhor, mas eu não entendi o porquê eu estava ali. E com os meus 15 anos eu entendi quem era Jesus, eu entendi o plano de salvação e eu entendi o que ele queria fazer através de mim. Então, a partir daquele momento, eu falei, Senhor, eu quero me batizar, eu vou descer as águas. Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero ser batizado com o teu fogo. E até foi uma loucura, porque eu falei assim, eu quero ser pastor. Nessa hora eu falei, meu, que louco. Você querer ser pastor assim de cara. Foi a primeira coisa que eu falei. Falei, meu, aonde que eu vou conseguir ter maior autonomia, maior autoridade espiritual, aonde eu vou conseguir exercer o melhor, o que o Senhor preparou para mim? Eu falei, eu pastoreio, quero ser pastor. Coisa de louco? Coisa de louco. Coisa de louco. Mas foi algo que eu coloquei no meu coração. Eu encontrei o Senhor, eu fui primeiro batizado no Espírito Santo, depois eu desci as águas e depois eu vim construindo ali a minha vida cristã, construindo a minha intimidade com Deus, ia muito em monte, círculo de oração, vivia com as irmãs do coque. Meu, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Gente, foi propício que eu vim de coque hoje, tá? Tá vendo? A Carol tá ali, ó, no grupo ali, ó, as irmãs do coque. Faltou a saia só, o saião. Às vezes eu uso. Fê, mas assim, você falou que foi com 15 anos que você realmente se converteu, né? Mas foi em um culto específico, foi em uma conferência, foi em uma vigília, ou foi, tipo, dentro do meu quarto ali, eu tive encontro com o senhor e falei, pô, agora eu vou verdadeiramente me converter aqui a ele. Assim, eu entendo que a conversão cristã, ela é construída. Sim. Então, ela não é você vai chegar dentro da igreja e vai mudar a sua vida. Você é construído, por isso que a pessoa precisa ser ministrada, ela precisa conhecer a palavra do Senhor, ela precisa conhecer a igreja, ela precisa conhecer a Cristo, para ela ter essa atitude de querer se converter, de querer seguir ao Senhor. Então, eu comecei a participar da igreja, eu participava do ministério de dança, dançava com as irmãs do coque. Gente, Fê dançar. Não. Dançava com as irmãs do coque, dançava com os jovens, participava de louvor, participava de tudo. Só que eu não tinha aquele encontro verdadeiramente com o Senhor. E a partir do momento que eu comecei a querer ter a minha intimidade com Deus, porque eu via as pessoas adorando, eu via as pessoas clamando, eu via as pessoas falando, Deus falou comigo.
E eu ficava, mas por que elas falam com... Deus fala com essas pessoas e não fala comigo, Felipe? Foi a partir do momento que eu falei, não, eu quero servir esse Deus e eu quero ter um encontro com ele. Eu vi diversos testemunhos dentro da minha casa, a conversão da minha mãe, a conversão da minha família. Então, eu vi o Senhor trabalhar. Então, quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão que eu digo até que foi fácil. Porque eu já sabia, eu já conhecia aquele caminho. Foi uma chave que eu peguei e falei assim, não, eu conhecia a história da minha família cristã. Agora eu vou construir a história do Felipe cristão. Então foi um momento que a gente pensou assim, que eu falei, meu, preciso mudar minha mentalidade, preciso mudar minhas atitudes. Eu falei, vou seguir os caminhos do Senhor da forma correta e direcionada, querendo ser instruído por Ele. E a sua família se converteu através da sua mãe, né? A sua mãe puxou vocês pro meio cristão, assim, digamos. Sim, a nossa família, ela se converteu em meio à dor. A minha mãe teve a perda do irmão dela, então meu tio faleceu, e a partir daquele momento minha mãe começou a ir para a igreja, evangélica. Minha mãe já tinha ido em outros lugares, outras religiões, e a partir daquele momento ela conheceu ao Senhor, e ela serviu ao Senhor ali verdadeiramente, ela entregou o seu tudo. E nisso, missionária hoje, vive da obra. Ou em outra oportunidade a gente entra um pouco nesse detalhe aí, porque tem história, hein, gente? Gente, ela me entregou uma profecia. Nunca esqueço. Ó, pegou a Carol, ó. Do nada eu vi uma mulher marchando. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu não vim preparar, né? Pessoal, e ela tava do lado de uma piscina. Eu falei, elas vão cair dentro d'água. Tenho certeza. Deu tudo certo. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Fê, e hoje você é casado. Sim, sou casado, gente. Casado. Glória a Casadíssimo. Deus. Amo a vida da sua esposa, tá? Também amo a vida dela. Casado, pai da Eloá, meu chaveirinho. Sou Luluzinha. apaixonada, gente, nessa criança. Sim. Falar pra vocês que existe uma vida cristã antes e depois do casamento. E existe um homem antes e depois de ser pai. Acho que todos os papais, eles concordam comigo. Eles sabem o que eu estou falando. E quem não é, você vai entender, você vai conhecer esse amor. Você entende um pouco da mensagem da cruz. Esse amor de Deus conosco, para Ele entregar o seu filho por amor a mim, a você, que nós não merecemos. Eu até brinco, às vezes, quando eu estou perto de alguém que é pai também. Eu falo, você entregaria seu filho para morrer por outra pessoa? Você colocaria seu filho no lugar de outra pessoa que é pecadora, que não merece? Sabe? É forte. Algumas vezes eu falei que não. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês rapidinho aqui, ó. A gente fez um acampamento de jovens em abril desse ano, né? E aí, né, depois de uma ministração que inclusive foi o Felipe que ministrou, ele pregou no sábado. Sim. Aí a gente desceu lá embaixo, a gente tava conversando, eu falei assim pra Naná, se hoje o senhor pedisse a Lolo, você entregaria? Dela, Carol, com muita dor no meu coração, eu entregaria, porque eu entendi o propósito dela na Terra. Então, se o propósito dela foi até aqui, então eu entregaria. Aí eu falei, Fê, se o senhor pedisse a Lolo hoje, você entregaria dele? Não. Verdade, gente. Muito difícil. Mas eu entendo, porque falam que amor de mãe e amor de pai é uma coisa que a gente não consegue medir. Por quê? Um amor de um amigo, um amor de um pastor, um amor de, sei lá, da sua melhor amiga não compara o amor de um pai e de uma mãe. É totalmente diferente, né? Sim, eu entendo que o filho, Deus me deu a oportunidade de ser pai de Eloá. Então, se ela está aqui, eu preciso e eu tenho a função de instruir ela nos caminhos do Senhor. Então, ela é minha responsabilidade. Então, enquanto eu não ver ela usufruir e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ela na terra, eu não descanso meu coração. E, gente, a Lô tem uma promessa gigante aí. Meu Deus. Então, vou deixar a menina, ó, deixa crescer. Bem afiada. Vai demorar para namorar, sabe? Depois dos 18 anos, ela pode namorar. O primeiro namorado, a gente falou que vai fazer assim, tá, Carol? Nós vamos sacrificar o Senhor. Se depois de 3 dias ele ressuscitar, ele casa. Não tem problema nenhum, sabe? Mas apresentou sacrifício, ressuscitou. Já era. Pode casar, tá abençoado, vai, ó, é sua. Mas caso ao contrário,
Aí é triste. Meu próximo. Ai, Fê, vamos entrar então no tema da mensagem, né? Como você já Sim, meio que vamos se lá. apresentou, né, aqui. Hoje a gente vai falar quem é Jesus. Eu ministrei essa mensagem, né, no nosso primeiro encontro de jovens esse ano, foi em fevereiro, se eu não me engano. E eu trouxe esse tema, né? Quem é Jesus para você? Porque a gente conhece muito Jesus do ouvir falar, ouvir a pessoa comentar sobre ele, ouvir a pessoa dar testemunho sobre ele, tá? Mas para mim, quem ele é? E nessa minha ministração eu trouxe várias formas que Jesus se apresentou para mim, como pai, como amigo, como advogado, como conselheiro, como tudo que eu precisava no meu momento ali, ele se apresentava. Mas para você, Felipe Calado, quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou trazer uma visão, questão de Bíblia, agora, que eu trouxe até para o pessoal que estava participando do batismo agora nesse final de semana. Que Jesus, ele veio na Terra. Tipo, por que Jesus ele veio na Terra? Por que Deus enviou Jesus? Por quê? Ele não precisava, mas por amor a nós, ele veio à Terra, ele se fez filho, ele morreu em nosso lugar. Para quê? Para nos justificar. Para que quando chegasse o dia do juízo final, nós fôssemos justificados por ele, pelo sangue dele, pelo amor dele. E pela graça nós somos salvos. Então ele é o nosso justificador. Mas o Felipe, hoje, fosse no podcast há 2 meses atrás, era a tua resposta, tá bom? Verdade. Mas hoje, Jesus, ele é o meu amigo. Ele é meu amigo. Porque é ele que eu consigo conversar, é ele que eu tenho direcionamento, é ele que me dá respostas, é ele que me mostra os caminhos que eu estou traçando. Tem muitas escolhas, muitos direcionamentos que acontecem na nossa vida que você não sabe o porquê. Eu estou vivendo coisas que hoje eu não sei o porquê. E no meio do processo, Jesus ele me mostra o porquê que eu estou vivendo aquilo. Então ele me dá uma luz. Então, se eu estou vivendo um direcionamento, eu falo, Jesus, o porquê que eu estou vivendo isso? Ele me dá uma luz, ele me dá um direcionamento. E quando ele me mostra esse direcionamento, eu sei que eu estou seguindo o caminho correto. Eu sei que ele está me guiando. O meu maior medo é tomar uma decisão que não seja a decisão que Jesus queria que eu tomasse. Que eu tivesse uma escolha fora do que o Senhor preparou para mim, do que o Senhor preparou para minha casa, do que o Senhor preparou para minha vida, do que o Senhor preparou para o meu ministério. Então, todas as minhas decisões eu tento tomar com o meu amigo do lado, com o meu amigo me instruindo, com o meu amigo me direcionando. Glória a Deus. Então, eu vejo Jesus hoje ele como meu amigo. Você pode falar, Felipe, seria um conselheiro. Não. Um conselheiro você só tem acesso nas dúvidas. Sim. Quando você precisa de um conselho, ele não, ele é meu amigo. Então ele me direciona, ele sabe as minhas dores, ele sabe as minhas necessidades, e ele sempre me acompanha todos os dias. Então é algo magnífico e extraordinário. E é bíblico também, né? Ele fala, hoje eu te chamo de amigo, né? Não são mais servos, mas sim amigos. É mágico isso, porque eu falo muito por mim, assim. Eu vejo hoje Jesus... Ele é literalmente tudo aquilo que eu preciso. É até bobo falar isso, mas ele é. Porque Sim. se você sente a falta de um pai terreno, ele é seu pai espiritual. Se você se sente sozinho por não ter amigos, ele é o seu amigo. Se você está com dúvida, precisa de um conselheiro, ele vai ser o seu conselheiro. Então, assim, hoje pra mim, ele é o meu tudo, assim, quesito de tudo mesmo. Assim, se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com ele. Toda a sua necessidade, ele consegue suprir. Sim. Tudo Jesus, ele consegue suprir. Ele consegue... eu tô com uma falta, como você comentou, do meu pai. Ele supre. Eu tenho a falta de um filho. Ele supre. Eu tenho falta de amigo espiritual, serviço, sentimental. Todas as nossas brechas, as nossas faltas, as nossas necessidades, Jesus ele consegue preencher. É extraordinário, gente. Extraordinário. Se você está assistindo esse podcast e ainda não é convertido ou ainda não conheceu Jesus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto que ele vai te apresentar o que ele é para você. Sim. Em nome de Jesus. Eu sempre comento com o pessoal no batismo
que você primeiro, você conhece, você vê Jesus, você aceita ele, fala, Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Você faz a confissão. Depois da sua confissão, você precisa se batizar. Só que esse momento do batismo é quando você está amando. Então, primeiro é uma paixão, você vê aquilo e você quer aquilo, você não entende por quê. Por que os crentes ficam gritando, louvando, pulando, falando em línguas? Só que você está apaixonado, você quer aquilo. A partir do momento em que você quer ser igual, eu entendi, eu quero ser igual, eu não sei como. O momento que você fala, eu quero me casar, eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter essa intimidade, é o momento que você vai descer as águas. Foi esse momento que eu tive quando eu tinha os meus 15 anos. Eu falei, agora eu quero me relacionar verdadeiramente com Deus. Você se batiza. Depois que você se batizou, você precisa ter a mentalidade do quê? O batismo é uma mudança de caráter. O batismo é uma mudança de postura minha. É uma metanoia. Exatamente. Então você faz o quê? Eu vou mudar. Eu quero ser diferente. Você vai deixar de pecar? Não. Ninguém é santo. Santo só ele, tá bom? Então você não é santo, tá? Você não é santo. Santo só ele. E a partir desse momento, você começa a buscar ele, você começa a adorar a ele, você muda o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de vestir. Por quê? Porque você está querendo ser igual a ele. O que Paulo disse? Sejam meus imitadores igual eu sou imitadores de Cristo. Acabou. Você tem que imitar a Cristo. Você tem que pensar assim, no meu dia a dia, Cristo faria o que eu faço? Cristo falaria o que eu falo? Se não, muda. Metanoia. Mudança total de mente. É isso. É isso. É você tá andando e virar a contramão daquilo que você acreditava, que você sonhava, que você planejava, tudo. Sim. Tudo, tudo, tudo. Sim. Metanoia. Muito Uau. bom. Muito bom. Eu amo esses papos. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Fê, e como a gente comentou no começo, você é casado, né? Eu queria Sim. trazer algo aqui que pode ser um pouco polêmico, mas também nem tanto. Mas Vamos lá. hoje você vê jovens casados cristãos que colocam o casamento como empecilho para ter uma vida mediante aos pés do Senhor. Carol, como assim? Uma vida de intimidade. Ai, não tenho tempo, sou casada. Meu Deus, preciso cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, preciso cuidar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus afazeres. Hoje eu sou sacerdote, preciso trabalhar. Aí arruma 5, 6, 7 empregos. Não é tudo isso, né? A gente sabe que no máximo uns 3, mas mesmo assim, coloca mil e uma coisa na frente do Senhor e fala assim, não, é porque hoje eu sou casado. Dentro da nossa escala de prioridade, a gente precisa ter o quê? Deus. Abaixo de Deus, a nossa família. Depois da nossa família, o nosso trabalho. Olha, eu errei, tá? É o nosso trabalho, porque o nosso trabalho que nos dá a condição de cuidar da nossa família. E depois o nosso ministério. Só que dentro dessa escala, geralmente a gente coloca Deus, ministério, trabalho e família. A nossa base para tudo, a gente ter um relacionamento bom dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ministério, é a nossa família. Então, quando nós falamos da nossa família, é cuidar de você. Você ter um tempo de qualidade para você. Você ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Você ter um tempo de qualidade com os seus filhos. É necessário. É necessário. Você precisa viver isso. O ministério hoje, nós falamos assim, eu não tenho tempo por conta disso, daquilo. Só que se você, dentro dos seus 7 dias que você tem durante a semana, você não tiver um período para tirar, para cultuar e para servir aquele que morreu na cruz do Calvário por você, você tem tempo para quê? Às vezes nem tempo em casa as pessoas criam com Deus, né? Tipo assim, mano, não faz um devocional, não ora, não busca, não escuta nenhum louvor. Tipo, eu tô sem tempo pra louvor. Um louvor, gente, um louvor é 3 minutinhos. Coloca um louvorzinho em 3 minutos, nesses 3 minutos vai orando. Vai buscando, entendeu? Tipo... O que eu dou pros conselhos, eu dou um conselho aqui pros casados. Sejam organizados com o tempo de vocês.
Cria agenda, cria um cronograma, coloca as atividades que vocês precisam, o que a gente precisa fazer nessa semana. Coloca lá, senta, define quais são suas prioridades, o que você precisa fazer. Hoje nós vamos participar do culto de missões. Hoje nós iremos na casa do irmão, ter um tempo de mesa, um tempo de qualidade. É preciso nós nos relacionarmos fora da igreja. Eu sempre digo isso. Se você é cristão e você caminha com pessoas que não são cristãs, você está no caminho errado. Se você é cristão e você caminha com pessoas que são cristãs, você está no caminho certo. Mas não há como você caminhar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você. O evangelho ele é tão magnífico que ele coloca pessoas de pensamentos diferentes, com propostas diferentes, no mesmo lugar para falar de Jesus. E nisso, com essas pessoas, você ganha energia para você evangelizar dentro da sua própria casa, que muitas vezes não são cristãos. Sim. Você consegue evangelizar dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade, na rua. Mas você caminha com pessoas que edificam a sua fé. Você caminha com pessoas que ajudam você no seu propósito, ajudam você na sua missão Sim. de vida. Por isso que você precisa caminhar com pessoas cristãs. Mas a minha família não é. Não tem problema nenhum. Mas você precisa ter pessoas ao seu lado que te ajudem. Que te ajude. Que seja um alicerce ao seu lado. Que quando você cair, ele fala, levanta. E quando ele cair, você fala, levanta. É isso. Jesus, que era Jesus. Não andava sozinho. Caminhava com 12. Quem é você para querer caminhar sozinho? E digo mais, tá? A palavra do Senhor fala assim, ande de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Agora, você que tá andando sozinho, se você cair, quem vai te levantar? Alecrim dourado. Tem um post desse, viu? Inclusive numa live, vão lá ver, por favor. Obrigada. Mas isso é verdade, Carol. Verdade. Agora, voltando só um pouquinho no que você falou, da questão de administrar o tempo, né? Teve uma coisa que o senhor me ministrou muito ano passado, eu acho que ele tá me ministrando até hoje, né? Que ele nunca para de nos ministrar, mas teve um relógio de oração, a nossa igreja tem esses relógios de oração que são, Sim. às vezes, semanas, né? Que, tipo, você vem das 10 às 11, das 11 à meia-noite, não lembro qual que era, assim, o horário. Mas nessas semanas que teve esse relógio, eu vim todos os dias. E nenhuma desses dias eu questionei o senhor. Quem é você para questionar o senhor, né? Mas, ó, Jó, gente, aqui, ó, Jó. Questionei mesmo. Falei, pai, não tô tendo tempo. Meu serviço tá me consumindo. Só tenho 24 horas. Eu não tô conseguindo mais. Tipo, não tenho tempo. Gente, eu não sou casada. Não tenho filhos. Tá bom? Eu ainda não tinha tempo de mesa com ninguém, porque agora eu sei o que é não ter tempo. Tá vendo? Mas assim, eu questionei o senhor. Tive a audácia de questionar o senhor. Por que 24 horas? Por que, senhor? Aí, um dia aqui, no cantinho do altar ali, eu sentei, comecei a orar, né, minha oração. Aí, na minha cabeça veio assim, agora fica quieto, eu quero falar com você. Falei, ok, vou ficar. Eu nunca chorei tanto. O senhor me fez a seguinte pergunta. Você tá falando que eu errei? Aí eu falei, não, senhor, como assim? Tá doido? Colocando a palavra na minha boca? Não, doido. Nunca falei isso. Ela falando pra Deus, tá doido. Jamais, senhor. Logo eu. Ele falou assim, então por que você tá falando que eu errei quando eu criei 24 horas? Quem tá errando é você, negligenciando o seu tempo. Deu uau. Exatamente. Uau. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito. Eu era muito falho em relação a isso. E principalmente, qual é o erro do cristão? Ele coloca a igreja dentro das suas prioridades e ele gasta todos os dias dele dentro da igreja. Mas você tem que entender que a igreja não necessariamente é o templo. Não necessariamente é você servindo. Você precisa servir? Sim. Você precisa estar dentro da igreja? Sim. Mas você precisa saber administrar o seu tempo. Final de semana passado, eu falei, vou tirar um tempo com a minha família. Foi ter um tempo com a minha família. Sabe, você precisa ter um tempo de qualidade, você precisa saber administrar o seu ministério, as suas escolhas. Dentro da igreja, o que mais acontece são as pessoas que elas se magoam com um homem e saem da igreja.
Fala, eu fazia tudo. Mas você tá fazendo isso pra quem? Pra Deus ou para o homem? Muitos se perdem nisso, né? Se você tá fazendo para o homem, para. Você vai morrer, vai sair da igreja, vai ficar decepcionado, vai ficar chateado. Se você tá fazendo para Deus, pode trabalhar 7 dias. Se tivesse 8, poderia trabalhar 8. É o Senhor que cuida de você, é o Senhor que cuida da sua casa. Por isso, tem dias da semana que eu fico... Todos os dias tem uma mesa, tem um acompanhamento. Tem dia que é literalmente os 7 dias dentro da igreja. Mas dentro da igreja o quê? Receber uma visita em casa, ou indo na casa de outra pessoa. Mas tendo esse momento que o Senhor está nos instruindo. Só que chega ao final de tudo, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por eu ser instrumento em suas mãos, por eu conseguir falar do teu amor, por eu conseguir falar da tua palavra. Só que isso é o que falta para nós, maturidade de entender isso. É muito difícil. Eu falo que é porque hoje agora, né, eu tô seguindo meu ministério. E meu ministério tem a ver com cuidar de vidas, né? Carol trabalha todo culto. Então, né? Eu sou líder da mídia, gente. Então, assim, se não tem, a gente tem que fazer. Tem que ter. Então... Você vê uma menina correndo dentro da igreja, é ela. Sou eu. Esses dias, gente, eu tava assistindo a live. Para, Fê. E o apóstolo pregando aqui, ó, fez um arrependimento e tal, e não sei o que. Do nada, a Carol do lado do apóstolo. Eu na câmera falei, menina, desce daí. Eu quase caí do altar 2 vezes. Exatamente, eu vi. Mas a gente tá se organizando, agora tá entrando mais gente no ministério. Glória a Deus. Inclusive, se você gosta de mídia, galera, me procurem, por favor. Sim, precisamos. Precisamos. Tem treinamento, fique em paz, tá? Mas, nossa, me perdi. Ah, tá, lembrei. Agora que eu tô tendo tempo de mesa, né, que eu tô deixando o Senhor me usar no que Ele me chamou pra mim ser usada, a cuidar de vidas, né, eu vejo o quão necessário é ter o discipulado, né? Sim. Porque você vem pra igreja, você é discipulada, e depois você tem que fazer discípulos. Porque não pode parar em você, né? E eu vejo que é necessário você ter esse tempo de mesa com pessoas que vão agregar na sua vida cristã. Sim. Na sua fé. Não adianta você ter um tempo de mesa com uma pessoa que não é cristã. E falar de assuntos que não são cristãos. Exatamente. Por exemplo, você tem um problema com o seu casamento, com seus pais, com a sua família. Você vai pedir um conselho para uma pessoa que está dentro da igreja ou para uma pessoa que não é cristã? Por uma pessoa... Às vezes vai pedir um conselho sobre o seu casamento para uma pessoa que é divorciada. Complicado. Sabe? Não que não tenham pessoas divorciadas dentro da igreja. Tem, sim, com certeza. Mas precisa ser instruídas perante a Bíblia. Acabou. Luz da palavra, né? A luz da palavra. Acabou. É isso. É isso. Todo tempo de mesa é muito necessário, é muito importante. Só que você precisa ter o tempo de mesa com a pessoa correta. É mesas isso. maduras. Que você não tenha medo de ser confrontado. Exatamente. Por isso, procura seu líder, procura os seus pastores, evangelista, presbítero, o que for. Mas procuram pessoas que agreguem na sua vida. Não pessoas que não têm propósito, mas pessoas com propósito. Sim, por favor, não vai procurar na amiguinha, não. Porque às vezes a amiguinha, o conselho dela não é legal, entendeu? Cuidado. Você tem líder que ora pela sua vida, irmão. Líder que coloca o joelho no chão por você. Ele vai saber te aconselhar. Não vai fazer igual alguns jovens que fazem assim. Adoro. Já viu, já gostou, já abraçou, já cheirou. Ai, amor da minha vida, te amo. Já criou todo aquele sentimento. Aí depois, chega pro líder e fala, líder, será que é de Deus? Nossa, esse alecrim dourado. eu queria um conselho. Será que isso é da parte do Senhor? Eu acho que ele é o homem da minha vida. Oh, Senhor. Menino com 23 anos, que não trabalha, não serve ao Senhor. Não sabe nem o que é da vida, não fica pensando numa faculdade. Não, mas eu já orei, meu líder, eu já orei e Deus me revelou que é ele. Glória a Deus. Então já, recado tá dado, tá? Então tá bom. Gente, ó, ninguém tá falando que você não pode namorar, não é isso. Mas, ó, princípios. Eu assisti um podcast muito bom, inclusive, se você quiser assistir jovem, solteiro, eu indico, tá? Pra quem não conhece o Nick Moretti,
ele fala rasgado. Ele é pique nosso apóstolo. Ele fala rasgado, sem medo. Não Ele tem falou medo, não. assim... Sentou numa mesa, primeiro encontro com a esposa dele hoje, né, com a Bruna. Ele sentou na mesa e falou assim, eu quero fazer a primeira pergunta pra você. Quanto que você ganha? Aí a menina falou assim, tipo, mano, primeiro encontro? Quanto que eu ganho? Como assim? Daí ele falou assim, não, quanto você ganha? Vamos chutar aqui. Ela falou R$ 1.500. Aí ele falou assim, tá, quanto você gasta? Dela, mais que o meu salário. Dele, então, se você quiser namorar comigo, saiba que o meu namoro é pra casar. Eu não caso com uma pessoa que gasta mais do que ela ganha. Acabou. Não tem como construir uma família assim. Mano, batata. Eu falei, o quê? Deus? Uma pessoa que ela é organizada, ela só quer se relacionar com outra pessoa que é organizada. Sim. Uma pessoa desorganizada se relaciona com outra pessoa que é desorganizada. Agora, É claramente isso. Só que assim, você precisa ter a sensibilidade e a instrução para isso. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Ana, nós não tínhamos nada. Eu falei, fia, nós não tem nada. Só que eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Você quer? Quero. Vamos sonhar junto? Vamos sonhar junto. A gente casou, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa filha, os dois estudaram, nós temos a nossa faculdade, estamos formados, cada um tem a sua profissão, mas com propósito. Agora, se um quer morar fora do Brasil e o outro quer ficar aqui, tá namorando pra quê? Um tem sonho de ir pra África fazer missões. E o outro odeia calor. Quer ir lá pro Canadá. Ai, era meu sonho. Gente, propósito. Os mesmos propósitos. A gente precisa nos unir, ter esse relacionamento com pessoas com o mesmo propósito. Eu nunca vou esquecer no meu casamento que o apóstolo ele ministrou uma palavra assim. Deus fez um homem perfeito. E cada um tem o seu propósito. Sim. Só que eles são complemento do propósito de um do outro. Então, por exemplo, se o propósito da minha vida, se eu coloquei lá na minha cabeça que é ser pastor, a Ná, ela vai ser um complemento na minha vida que vai me ajudar a ser pastor. Se o sonho da Ná era ser pastora, eu vou ser um complemento na vida dela que vai transformar ela numa pastora. Então, os propósitos, eles têm que se unir. E eles têm que dar sentido à vida dentro do relacionamento. Agora, se um tem um propósito para A e outro tem um propósito para B... Tá errado. Tá errado. Gente, isso é muito importante, porque, igual você falou, né? Ai, você tem chamado pra África e a pessoa, sei lá, tem que ficar no Brasil, que é o ministério dela. Aí vocês vão ter um relacionamento, um dos ministérios vão morrer. Sim. Um dos propósitos vão morrer. Então, assim, namore com pessoas que têm o mesmo propósito. Por quê? Porque quando você casar, vocês não são uma só carne. Nessa união de carne, é um viver no propósito do outro. Se são propósitos diferentes, alguém vai ter que abandonar o seu. Sim, aí observação. Você precisa ter esse papo antes do namoro. Antes de começar a namorar. Antes de estar, eu amo tanto. Ai, tem que ser ele antes, é tá? o meu queridinho. Tem que ser antes, por favor. Por favor. Alinhem isso, na conversa mesmo. Na nossa igreja tem o costume de oração, né? Tipo, Sim. no momento de oração, já procurem saber. Meu, se você não sabe qual é o seu propósito, nem namora, irmão. Você não sabe nada da sua vida ainda, você quer namorar por quê? Eu e a Ana, nós começamos a orar. E eu lembro que ninguém sabia, só nossas mães. E começamos a orar à meia-noite. Eu falei, vamos orar, se for da parte do Senhor, nós vamos começar a ter uma conversa. Sim. Ela concordou. Começamos a ter esse período de oração. E eu lembro que num culto, ela foi no banheiro, entrou uma irmã no manto atrás dela, dentro do banheiro, e essa irmã falou para ela assim, eu escuto a sua oração no virar da noite, e eu me agrado disso. Uau! Eu falei, nós estamos orando meia-noite. No virar da noite. No virar da noite, todos os dias, e o Senhor veio e falou que se agrada disso. Vamos pro cartório. Vamos pro cartório. Passa a menina pro meu nome já. Já é isso. Ela. É isso. Sabe? Amarrada. O Senhor, ele confirmou aquilo que nós estávamos querendo construir. Sim. Eu comecei a orar com a minha esposa. Eu amava ela? Não. Eu não amava ela. Mas tinha interesse, isso é Mas importante. eu tinha interesse. Eu achava ela uma pessoa bonita. Eu achava ela uma menina cristã. Sabe, eu analisei as vestimentas dela, o jeito que ela andava, falava, dentro da igreja, dentro dos amigos da escola,
dentro da família, como que ela se tratava em cada ambiente, e comecei a analisar. Eu lembro que o divisor de águas ali, que foi onde que a chavinha virou, eu fui pregar numa igreja em São Paulo, ia ter um culto aqui em Salto muito famoso entre os jovens. E ela iria participar desse culto. E eu falei pra ela assim, ó, tá vendo esse culto que vai todo mundo? Ela falou, sim. Eu falei, eu tenho uma pregação em São Paulo, quer ir comigo? Ela falou, eu vou, mas a minha mãe precisa ir junto. Eu falei, não tem problema nenhum. Ela deixou de ter esse momento com os amigos dela, ela deixou de ter esse momento com algumas pessoas da família dela, mas ela foi no culto comigo. Nós não estávamos nem orando. E ela foi comigo assistir a pregação, me acompanhou. Eu falei, ela. Essa daqui Foi mais uma certeza. Foi mais uma que eu falei, é ela. Abandonou tudo e só me seguiu. Depois desse dia, a gente começou a orar. Glória a Deus. Entendeu? Não, você fez uma boa escolha, amiga. Parabéns, viu? Também o Senhor falou, né? Não, glória a Deus, né? Imagina. Mas isso é muito importante mesmo, porque hoje eu vejo que a gente que é solteiro, vou me incluir nisso, tá? Por mais que eu não me sinta assim. Estamos meio desesperados, né? Tipo assim, apareceu um alecrim, esse é o alecrim que o Senhor escolheu pra minha vida. Nem conheço o alecrim. Calma, gente. Calma. Tem tempo pra todas as coisas, entendeu? Não precisa ser desesperado. Tá vendo como é bom conhecer Jesus? Porque quando você conhece Jesus, você sabe que aquilo que o Senhor tem pra você é melhor do que aquilo que você imagina. Aí quando você conhece Ele, você fala assim, meu, o Senhor, Ele é bom, velho. E Ele não vai me deixar com qualquer coisa. Então, assim, Ele vai te entregar no momento certo, quando você estiver preparado e a pessoa que Ele está te preparando também estiver. Então, assim, acalma o coração, Alecrim. Não é agora. Calma, relaxa, respira, ó. Sente a vibe, entendeu? Depois a gente pensa nisso mais pra frente. Sim, é difícil. Porque, querendo ou não, o jovem hoje tem tanta emoção. Muita emoção. Tem tanto sentimento. Abençoada da ansiedade. Ah, eu quero casar, eu quero viver minha vida, eu quero sair da casa dos meus pais. Calma. Tem tempo pra tudo, galera. Aproveita a casa de painho, de maninha. Comidinha pronta, roupa lavada. Aproveita. Quando vocês casarem, a gente conversa. Ontem foi minhas primas lá em casa, né? Olha que engraçado. Aí a prima falou assim, prima, você não quer casar, não? Não quer construir sua família? Embora eu falei, lógico que eu quero, meu sonho. Mas por enquanto, tá tudo bem, gente. Eu chego em casa e já tá pronta. O máximo que eu faço é lavar uma loucinha, entendeu? Tá tudo zen. Não tô preocupada com isso agora. Calma, no meu tempo, quando for a hora, eu vou saber. Aí, ó. Ah, tá. Agora sim. Igual aqui, ó, gente. Estamos gravando um podcast, né? Não, onde que tá? Cuidando da Lolô. É isso, é outra responsabilidade. Casa. Exatamente. Outra responsabilidade. Então, assim, entenda que o risco, não o risco, mas a importância disso. Tipo assim, não é só um namoro, gente. O namoro, ele é um preparo pro seu casamento. Então, não adianta você namorar sem propósito. Tá errado. Isso aí, na verdade, nem existe namoro, né? Vamos falar a verdade, né? Isso é uma invenção do homem. Então, assim, se já tá namorando, faça com o propósito de um casamento, entendeu? Seja um namoro santo, não vai pecar no seu namoro. Causar, né, discórdia entre os irmãos aí, por favor, né? Eu vi um podcast que falava sobre o namoro, que o namoro ele foi criado aos 100, 150 anos atrás, mais ou menos. Porque antes não tinha isso. A pessoa ela já ia para casar. Já noivava e casava. Exatamente. Na verdade, já era um casamento arranjado. Então, são outros tempos, né, gente? Vamos lá. Enfim. Até porque a Bíblia nos prepara para ser noiva e esposa, né? Então... Você não vê namorada. Não tem lá, tipo assim, quando você acha sua namorada... Não, irmão, não tem. Então, se tá namorando, faça certo pelo menos, né? Já com intenção de casamento, não enrola tanto, já, né? Pra não cair mesmo. Porque Por hoje... isso que aqui na nossa igreja, todos os casais, antes de iniciar o namoro, tem um período de oração. Exatamente, tá bom? Gente, hoje tá de boa, tá? Eu orei 8 meses. 8 meses pra começar a namorar. É que o apóstolo quer casar todo mundo. E é bem isso, hein? E era 8 meses sem poder pegar na mão, sem poder sair sozinho, sem poder fazer nada. Não, hoje os orantes. Só olhava. Hoje os orantes saem pra comer juntos. Hoje os orantes já saem de mão da igreja. Orando. Ai, gente, desculpa, é que eu sou meio tia do coque mesmo. Eu sou das antigas. Mas amém, né?
É polêmico, mas vai te ajudar, tá? Sim. Fê, e pros adolescentes? Oh, Deus. Adolescente, não é hora de namorar, tá bom? Não é o tempo. Foca na sua intimidade com Deus. Foca no que você pretende ou acha que você quer estudar, o que você pretende ser na sua profissão. Existem muitas dúvidas e é normal, é comum, não tem problema nenhum você iniciar e mudar. Vocês são novos, sabe? Questão profissionalmente. Mas a sua intimidade com Deus, ela é construída agora. E eu Sim. lembro da minha intimidade com Deus sendo construída na minha adolescência. No momento que eu comecei a buscar o Senhor intensamente. Eu só estudava. Eu tinha tempo de ir no círculo de oração de quinta-feira à tarde. Ia. Sabe? As irmãs iam pro monte, Ia. tava junto. Culto de sábado, junto. Domingo, escola bíblica dominical, tamo lá. Culto à noite, de novo. E se deixasse, dormia dentro da igreja, porque eu tinha tempo, eu tinha disponibilidade. Hoje eu não consigo fazer isso, mas eu vejo que a minha vida cristã se iniciou nesse momento. A minha intimidade com Deus, ela se formou nesse momento. Foi o momento que eu vi o Senhor se revelar, eu vi o Senhor falar, eu vi o Senhor curar, eu vi o Senhor libertar. Então, gente, tem diversos testemunhos que em outra oportunidade que a gente pode contar. Exato. Mas assim, Carol, dou de conselho. Eu não tive a minha adolescência na igreja, né? Até porque eu sou a primeira pessoa. Primeira não. A segunda pessoa a se converter na minha família, né? Então, eu não vim de uma família cristã, da minha casa, sou a primeira. Eu não tive minha adolescência na igreja. E eu vejo quanto isso, hoje, me atrapalha um pouco, porque aquilo que eu poderia, com o tempo livre, igual você falou, ter construído com o Senhor, eu não construí. Então, para me construir agora, nessa vida que a gente tem, que é corrido demais, que é vida adulta, gente, oh meu Deus. É difícil. Mas é difícil a gente construir algo tão fundamental com o Senhor nesse tempo que a gente tem, na nossa vida corrida. Então, você, adolescente, não queira namorar agora. Entendeu? Você não precisa namorar agora. Como a gente falou que o namoro é para casamento. Se você não trabalha, se você depende dos seus pais para te buscar em um culto, para te trazer em um culto, se você não tem como se sustentar, não pense em um namoro agora. Não é tempo de namoro. É tempo de você se alinhar com o Senhor, buscar o seu propósito, saber aquilo que o Senhor tem para sua vida, se firmar na rocha. E quando você estiver preparado com o trabalho, não dependendo dos seus pais, aí sim você namora. Aí já namora pra casar. É isso. É isso. Inclusive, tá, adolescentes, a sua liderança não apoia namoro, tá bom? Só pra deixar claro aqui. Recado dado. Pronto. Recado dado. Tá aí. Fê, foi um prazer, então, te ter neste podcast. Pessoal, foi só 40 minutos, tá? De boa. Os próximos a gente faz assim, a gente grava 2 horas, aí fica mais tranquilo. 3 horinhas. Tá fácil. Tá fácil. Fê, eu queria que você fizesse uma oração, então. Amém. Para as pessoas reconhecerem e conhecerem a Jesus, né? Saberem realmente quem ele é. Não só do ouvir falar, porque tem uma passagem bíblica que o Senhor está com seus discípulos, né? E ele fala assim, quem eles dizem que eu sou? Aí eles falam, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias. Enfim, aí ele fala assim, tá, mas quem vocês dizem que eu sou? E de todos, o único que respondeu foi Pedro, que falou assim, você é o Cristo, o Filho de Deus. Então, assim, que a gente seja como Pedro. Saiba quem é Jesus, não porque as pessoas falaram, mas porque eu reconheci nele o Cristo. Uhum. Eu vi que ele era o Cristo, o Messias. Então, venha verdadeiramente reconhecer a Jesus, conhecer ele no profundo, sabe? Não se limita aos seus pensamentos ou, sei lá, na sua vida mesmo, em si, naquilo que você carrega como dores, porque o Senhor pode te curar de todas as dores. Então, que você conheça esse Senhor, que ele é um Senhor que cura, que transforma, que traz alívio, conforto, mas também traz confronto. Sim. E o que eu vou falar para vocês? Se você quer ter uma intimidade com Deus, você faça essa oração também, nesse momento. E nessa oração que você fizer, você vai pedir para o Senhor se revelar a você da forma que o Senhor
quer. Exato. Querendo mostrar qual é o propósito dele na sua vida, para que ele venha se manifestar através de você e que você venha entender qual é o seu propósito na terra, dentro da sua casa, dentro da sua família, e você vai começar a buscar ao Senhor a partir deste momento. A partir do momento que você faz essa oração, que você começa a buscar e você começa a querer, tipo, Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te sentir. Jesus, se revela a mim. Eu quero escutar a sua voz. E você começar a orar, ele vai falar contigo. Sabe aquela passagem que fala assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é isso que eu quero pra vocês? É literalmente isso. Ele quer te dar experiências que você ainda não teve ou que pessoas ainda não teve. Ele quer te dar uma experiência pra você. Exato. É sua. É sua. Eu lembro que nessa transição eu vim de São Paulo, morei 18 anos lá e vim pra Salto. E nesse momento que eu estava em Salto, eu comecei a frequentar uma igreja no qual me esfriei. No qual eu fiquei... Eu ia para a igreja e olhava a textura da parede, a pintura, e via se o crafiado estava bom ou não. Eu falei, tá errado, eu tô indo para a igreja para ver a parede. Não, tá errado. E eu lembro que dentro dessa igreja eu comecei a orar. E eu lembro que eu estava muito acomodado. Eu tinha meus 18 anos. E eu comecei a orar. Era um culto, eu não lembro se era de terça ou de quinta-feira, ou era terça-feira da oração ou quinta do poder. E eu lembro que eu comecei a orar, eu comecei a glorificar o Senhor, comecei a falar aleluia, 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 aleluia. Eu não parei de falar aleluia. Eu levantei falando aleluia. Eu fui dar paz pro Senhor, pros irmãos, falando aleluia. Glória a Deus. Eu entrei dentro do carro falando aleluia. Eu cheguei em casa, eu falei, meu, tô doido. Abri a casa inteira, comecei a orar por dentro da casa, falando aleluia. Aleluia, aleluia. Eu lembro que quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti um peso espiritual, uma retaliação, sabe? Eu senti aquele cansaço, que na hora eu... Não, calma, cadê minha Bíblia? Bíblia, que abri a Bíblia lá, Salmo 91. Aquele aleluia, 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 aqui ó. E eu tentando ler, irmãos, e só saía aleluia, 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 aleluia. E comecei a falar aleluia. Meu, na hora que eu comecei a falar aleluia, com a Bíblia? Com a Bíblia, no Salmo 91. Eu tentando ler o Salmo 91, porque na minha cabeça eu tava lendo o Salmo 91, falando aleluia. E eu comecei a profetizar aquilo dentro do meu quarto, eu fui voltando. Uau. Aquele peso espiritual foi saindo. E a casa tava inteira reganhada. Eu falei, agora vai sair. E saí falando, saí falando aleluia pela casa inteira e fechando tudo. Fechei tudo, a casa. Peguei, fui jantar. Aí minha mãe, tudo bem? Aleluia. E ela, você quer um suco? Aleluia. Você vai dormir? Aleluia. Eu não conseguia falar mais nada. Eu fui dormir. Falando aleluia. Falando aleluia. No outro dia... Acordou falando aleluia. Não, aí no outro dia eu já acordei, já não tinha parado de falar aleluia. Mas foi uma das experiências mais loucas que eu tive com Deus. Foi na minha adolescência. Glória a Deus. Foi um momento assim que eu falei, Senhor, eu estava desanimado. Falei, Senhor, eu preciso de algo. Eu clamei a Ele, rasguei o meu coração. Eu lembro que foi quase mais de 1 hora de joelho. E foi um momento que o Senhor me deu um renovo. Ele me deu uma autoridade que, ó, uau. Sem igual, sem igual. Maravilhoso. Amém? Amém. Gente, obrigado, tá bom? Deus abençoe. Amém. E vou fazer oração, né? Antes, com certeza, por favor, né? Senhor, meu Deus e meu Sim, Pai, Jesus. Senhor, eu louvo e te agradeço, Senhor, por essa Sim, oportunidade, Pai. Jesus, de nós estarmos aqui falando da Tua palavra, falando do Teu amor, falando das coisas pertinentes ao Teu reino, Jesus. Eu peço, Papai, que o Senhor venha visitar a cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse podcast, Senhor. Que o Senhor venha trazer um tempo de intimidade com eles, que eles venham se sentir tocados, amados, abraçados, que eles venham sentir, Senhor, a Tua presença, Jesus. Que eles venham querer, Senhor, que o Senhor se revele a eles, que eles venham querer buscar a Ti,
que eles venham querer buscar a tua presença, papai, que eles venham querer ter relacionamento contigo, que eles falam, Senhor, tu és o Cristo, mas eu quero que seja o meu Cristo, Aleluia, que o Senhor Jesus. venha se revelar a mim, da mesma forma que nós iniciamos esse podcast falando que ele era o nosso tudo, que ele era o nosso, que o Senhor é o nosso amigo, que é o nosso justificador, que o Senhor venha se apresentar a essa pessoa neste momento, papai, que o Senhor venha se apresentar conforme o Senhor, ela precisa, e que o Senhor venha entrar no coração dela, que o teu Espírito Santo venha fazer morada, e que venha haver uma transformação de vida, que venha ter uma transformação de caráter, e que essa pessoa ela venha se sentir amada, que essa pessoa venha se sentir cuidada, papai, que essa pessoa, Senhor, ela venha querer estar aos teus pés. Assim eu oro, louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, gente.